vocês. Esse aqui é um dos mais comuns da gente pegar em pronto-socorro. Vocês vão entender por quê. Então, esse aqui é para ter uma atenção especial. Então, vamos lá. Uma mulher de 22 anos chega na emergência, tá? É um caso bastante corriqueiro. Foi encontrada desacordada em casa pela família. E ela chega de cara rebaixada, um Glasgow 9, PA 9/6, frequência cardíaca de 130, mas saturando bem, uma frequência respiratória que não chama atenção, uma baita midríase, um flushing, ela está avermelhada, principalmente no rosto, dá para palpar um bexigoma, fluido hidroaéreo praticamente ausente e a boca e todas as mucosas muito secas. Tá? Então, notem, se a gente tivesse que falar assim, vou encaixar naquela síndrome, naquela coisa mais grosseira que eu falei lá no começo, ou está tudo mais para o lado excitatório, está tudo mais para o lado deprimido, aqui não dá para eu definir, né? A PA está baixa, a frequência cardíaca está alta, ela está midriática, mas ela está rebaixada. E aí? Não encaixa num daqueles dois grandes grupos, né? E não encaixa mesmo. Antes de eu chegar no diagnóstico, nunca esqueça, este é um paciente que a primeira coisa que você faz é enfiar na sala de emergência. Antes de você descobrir que agente tóxico não tem dúvida nenhuma que é um paciente que chega com PA 9/6, taquicárdica com Glasgow de 9, é sala de emergência, monitor. Não descartar que você pode estar diante de outros quadros clínicos, lembrar que a intoxicação é menos frequente, ela tem que ser pensada nesse caso, porque é uma paciente rebaixada, 22 anos, o que aconteceu? Mas você não pode descartar que ela esteja séptica, você não pode descartar que ela teve um acidente vascular cerebral, ela pode ter uma trombofilia, fez um AVC agudo, você não sabe. Então, não esqueça de pensar em todo o resto, coletar todos os exames que você precisa. Se tiver que entubar, você vai entubar se ela começar a rebaixar, eventualmente começar até a expandir para essa PA melhorar. Não esqueça que tem outras coisas mais comuns, tá? Nunca esqueça. Mas é óbvio que uma moça de 22 anos encontrada desacordada em casa, uma potencial causa aqui pode ser intoxicação? Pode. Uma tentativa de suicídio caberia aqui? Caberia. Então, você não vai descartar logo de cara, você vai enquadrar ela aqui. Tá? E lembrar sempre, né? Eu mostrei ali uma midríase, não seria uma coisa absurda pensar nessa paciente rebaixada com uma anisocoria por uma situação vascular cerebral aguda, mesmo tendo 22 anos. Então, nunca esquecer de comparar as pupilas, né? Que eu já vi caso também passar batido por conta disso. Ok? Muito bem. Já conto para vocês o que esta paciente tem e a gente vai esmiuçar por que ela chega dessa forma. Ela tem uma intoxicação por tricíclico, especificamente por tricíclico. Então, lembrar que assim, o foco do uso do tricíclico é inibir a recaptação de noradrenalina e serotonina, que é o efeito básico dele. Tá? É importante conhecer isso aqui, o pico de ação é de 2 a 8 horas, então você pega o paciente numa fase muito precoce de uma intoxicação, às vezes ele vai estar mais assintomático. Tá? Só que, da onde vem a síndrome tóxica? De todos os outros efeitos onde o tricíclico age em algum receptor. Então, ele bloqueia canal de sódio, ele é antagonista alfa-adrenérgico, antagonista histaminérgico, antagonista GABAérgico e antagonista muscarinérgico. É uma desgraça esse treco. Por quê? Vamos lá, vamos pensar, é muito fácil. Bloquear o canal de sódio gera arritmia. Fazer antagonismo alfa vai gerar hipotensão, antagonismo histaminérgico vai rebaixar, antagonismo GABAérgico pode potencializar convulsão, e o antagonismo muscarinérgico vai gerar uma síndrome anticolinérgica, que é o que esta paciente tem. A síndrome anticolinérgica, basicamente, o que você vai ter? Taquicardia e hipertermia, então tem alguns aspectos da parte excitatória, a midríase, que pode vir junto, mas, em geral, tem algumas coisas bastante destacadas, que é o paciente pode formar bexigoma, ruído hidroaéreo diminuído porque entra em ilho, normalmente as mucosas vão estar extremamente secas, e esse paciente, eventualmente, vai estar avermelhado com flushing por vasodilatação periférica como reação. Não é incomum o paciente vir alucinando, tá? E aí, hipotensão porque ele tem bloqueio alfa, rebaixado porque tem o efeito estaminérgico, bloqueio estaminérgico, e eventualmente convulsionando por conta do bloqueio GABAérgico. Então, é um misto daqueles dois grandes grupos. O paciente chega taquicárdico, hipotenso, rebaixado, mas eventualmente alucinando, falando, né, tá virado no giraia. E tem essa característica de estar avermelhado, mas as mucosas muito secas. E a midríase, que também é bastante característica. E da onde vem a mortalidade desses pacientes? Do bloqueio de canal de sódio. Esse paciente faz FV e TV em pelo menos 4% dos casos, às vezes é mais, e esse cara morre de um ataque à arritmia ventricular. Tá? Então, a mortalidade dele está relacionada ao bloqueio de canal de sódio. Mas notem que é isso. É literalmente um misto dos dois grandes grupos de síndromes que a gente falou. Tá?
E aí entra esta aqui, já é o primeiro caso em que é fundamental eu ter o eletro na entrada. Lembra que eu falei que ele é um preditor de gravidade e no tricíclico ele é um preditor de gravidade porque a gente sabe que ele vai morrer de um ataque à arritmia. Tá? Então aqui é o primeiro grupo. E por que o tricíclico é tão importante para a gente no contexto? Porque é uma das principais causas de intoxicação e tentativa de suicídio no nosso meio. Então esse aqui é o típico quadro que você tem que lembrar mesmo. Que características do ECG predizem a chance desse paciente ter uma TV daqui a pouco? O QRS já está acima de 100 milissegundos. Lembrar que a gente configura, né, um bloqueio de ramo, algo do tipo, a partir de 120. Então é um QRS já um pouquinho alargado, nem com padrão de bloqueio completo já mostra isso. Aí tem duas coisas que são menos comuns, é bem mais raro a gente pegar, mas é onda S lenta em D1 e AVL. Né? Então, você vê aqui em D1, opa, mostra lá. E em AVL, você tem essa onda S larga, né, vagarosa, e aí o mais raro ainda, que é em AVR, você teria que procurar um R de mais de 3 milímetros ou uma relação RS07. Esse aqui não precisa lembrar de cabeça, pelo amor de Deus. Lembra do QRS, que está começando a ficar mais largo, não é normal neste caso. É um maior preditor de que esse cara vai fazer um Torsades ou uma TV já já. Ok? Vamos em frente. Opa. Muito bem, então, eu caracterizei a síndrome anticolinérgica, que tem essa questão de taquicardia, midríase, hipertermia, alucinação, boca seca, flushing, mas o paciente vem com outros efeitos juntos por conta do tricíclico, então ele está hipotenso, rebaixado, eventualmente convulsionando, eventualmente com alteração de eletro. E aí eu vou lembrar, este já é o primeiro caso para lembrar. Faço carvão e dose múltipla, que é tricíclico. É o cara que vai chegar eventualmente rebaixado, eu preciso entubar. É o cara que chega hipotenso, eventualmente eu vou conduzir como se fosse um choque mesmo, dando cristalóide, não respondendo, ligando droga vasoativa. E tratando convulsão só com um benzodiazepínico. A gente não usa fenitoína nesses casos, porque ele já tem bloqueio de canal de sódio. Se eu der uma fenitoína, ele vai fazer mais taquiarritmia ainda. Então aqui é uma das poucas situações de convulsão em que eu não vou usar nenhum outro agente, exclusivamente benzodiazepínico. Tá? Se ele tiver convulsão, lembra que ele está com bloqueio GABA por conta do antidepressivo tricíclico. E para as alterações de eletro, sejam elas precoces ou já em curso, que eventualmente você vai pegar o paciente já fazendo TV, a medida de escolha é o bicarbonato de sódio, porque a gente está dando sódio para esse paciente numa situação de bloqueio de canais de sódio. Ok? E melhorando o pH, porque especificamente o tricíclico ele perde um pouco de efeito em pHs mais altos. Então, o bicarbonato de sódio acaba potencializando uma contramedida especificamente para o tricíclico. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu faço um bolus de 1 a 2 mEq por quilo, que isso no bicarbonato 8,4 é 1 ml por quilo. E aí, vou ligar um soro de manutenção, 150 de Biquin, 850 de glicosado. Nunca diluir em soro fisiológico, tá, gente? Senão você vai dar uma solução hipernatrêmica para esse cara, e aí você vai fazer uma hipernatremia. E inicio depois do bolo 250 ml hora. Tá? O que você tem que ficar atento é depois de pelo menos alguns minutos você coletar já uma gaso para ver se esse pH não está passando muito de 7,5. Pode ser uma gaso venosa, tá? Não precisa ser